Eu pedi ao meu marido que me deixasse passar uma única noite com outro homem. Rafael não gritou, não quebrou nada e não me chamou de nomes. Ele apenas me olhou como se, de repente, não reconhecesse mais a mulher com quem tinha dividido quase 20 anos de vida. Naquele instante, eu ainda achava que poderia explicar tudo, chorar, pedir perdão e voltar atrás. Eu não sabia que, ao pronunciar aquelas palavras, tinha começado a destruir minha casa, minha família e a imagem que meus filhos tinham de mim. Antes de continuar, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar mais histórias intensas. Meu nome é Nora Valença, e esta é a história de como uma vontade egoísta virou o maior arrependimento da minha vida. Tudo aconteceu numa sexta-feira abafada de fevereiro, em Campinas. Eu tinha passado o fim da tarde na casa da minha amiga Fátima. Oficialmente, eu estava lá apenas para conversar, beber vinho e distrair a cabeça. Mas a verdade era outra. Eu precisava de coragem. Havia dias que eu ensaiava uma conversa dentro da minha mente. Eu repetia frases, imaginava respostas, tentava encontrar uma forma de dizer algo impossível sem parecer cruel. Só que não existia maneira delicada de pedir ao homem que me amava para aceitar ser traído. Quando cheguei em casa, pouco depois das 10 da noite, encontrei Rafael na cozinha, usando uma camiseta velha do Guarani e cortando limões para colocar na cerveja. A televisão estava ligada na sala, transmitindo um jogo baixo. Thor, nosso pastor alemão, dormia perto do sofá. Tiago, nosso filho de 19 anos, tinha dormido na casa de colegas da faculdade. Júlia, nossa filha de 17, estava numa festa de aniversário. Por alguns segundos, tudo parecia normal. A casa, o cheiro de limão, a televisão ligada, meu marido esperando por mim. Rafael levantou os olhos, sorriu e brincou perguntando se Fátima tinha reclamado do marido dela outra vez. Eu tentei sorrir, mas meu rosto não respondeu. Ele percebeu imediatamente. Rafael sempre percebia quando eu escondia algo. Baixou o volume da televisão, deixou a faca sobre a tábua e se aproximou. O que aconteceu, Nora? Perguntou. Eu tinha preparado aquela conversa durante dias, mas minhas mãos tremiam tanto que precisei prendê-las uma contra a outra. Podemos conversar, falei. Ele me olhou com preocupação. Hoje, quando lembro daquele olhar, sinto vergonha. Não havia suspeita nele. Não havia raiva. Havia apenas amor. Era o homem que acreditava que nós ainda éramos uma equipe. Rafael desligou a televisão e se sentou à mesa. Eu sentei diante dele, mas não consegui encarar seu rosto por muito tempo. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair pela boca. Ninguém morreu, não é? Ele perguntou, tentando aliviar o clima. Não, respondi. Ninguém morreu. Eu deveria ter parado ali. Deveria ter dito que eu estava insegura, que me sentia distante, que precisava conversar sobre nosso casamento. Deveria ter pedido terapia. Deveria ter contado que estava me sentindo invisível. Mas eu já tinha alimentado aquela ideia por tempo demais. Eu havia deixado mensagens de outro homem entrarem na minha cabeça. Havia aceitado elogios que eu sabia que não devia aceitar. E, em vez de reconhecer que já tinha cruzado uma fronteira emocional, eu queria fingir que ainda podia negociar a próxima. Respirei fundo e disse: Rafael, eu amo você. Eu não quero destruir nossa família. Mas preciso que você me escute até o fim. Ele ficou imóvel. Estou ouvindo. Apertei os dedos e soltei a frase que mudou tudo. Eu queria sair com outro homem uma única vez. O silêncio depois disso pareceu maior do que a casa inteira. Rafael não reagiu de imediato. Não levantou a voz. Apenas me encarou como se eu tivesse falado em outra língua. O quê? Perguntou, baixo. Eu engoli seco. Não é porque você seja um marido ruim. Não é porque eu não ame a nossa vida. Eu só sinto que perdi uma parte de mim. Estamos juntos há quase 20 anos. Eu queria sentir que ainda sou bonita, que ainda consigo despertar desejo, que não sou apenas mãe, esposa, gerente de banco e dona de casa. Rafael continuou olhando para mim. O silêncio dele me deixou nervosa, e eu comecei a falar depressa, tentando transformar minha ideia em algo menos feio. Disse que seria apenas uma noite. Disse que não existiria amor. Disse que eu voltaria para casa e que nada precisaria mudar. Disse que era só uma experiência, uma curiosidade que eu não queria carregar para o resto da vida. Disse que muitas pessoas pensavam assim e que talvez ele também tivesse olhado para outras mulheres ao longo dos anos. Mas, a cada frase, eu via algo desaparecer no rosto dele.
Você quer minha permissão para me trair? Ele perguntou. Eu não chamaria assim. Então como você chama? Eu não respondi. Porque não havia outro nome. Rafael se levantou, foi até a pia e ficou de costas para mim. Depois falou, sem me olhar. Você está me dizendo que quer sair para jantar com outro homem, ser beijada por outro homem, dormir com outro homem e voltar para nossa cama como se eu devesse entender isso. Eu comecei a chorar. Eu não quero machucar você. Rafael soltou uma risada curta, sem humor. Mas quer se sentir desejada. Eu sei que parece egoísta. Parece, ele repetiu, virando-se. Foi a primeira vez que vi raiva nos olhos dele naquela noite. Nora, você está sentada diante do homem que trabalhou em 2 empregos quando Tiago era pequeno, que passou noites acordado com Júlia quando ela teve pneumonia, que vendeu o próprio carro para você terminar sua pós-graduação. E agora está me dizendo que sua vontade de receber atenção de outro homem vale mais do que a nossa família. Eu tentei dizer que ele estava exagerando. Disse que eu não tinha feito nada físico. Disse que queria ser honesta antes de tomar qualquer decisão. Mas Rafael se aproximou da mesa e apoiou as 2 mãos nela. Não, você já fez alguma coisa. Você chegou ao ponto de imaginar outra pessoa no lugar do seu marido. Você escolheu alguém. Você planejou isso. Você conversou com esse homem. E agora veio até mim esperando que eu ajude a aliviar sua culpa. A pior parte foi perceber que ele tinha razão. Eu ainda não tinha tocado em outro homem, mas a traição já existia. Estava nas mensagens apagadas, nos áudios que eu ouvia escondida no banheiro, nos cafés longos depois do expediente e nas desculpas que inventava para chegar mais tarde em casa. Eu tinha conhecido Davi Siqueira havia cerca de 6 meses. Ele trabalhava na área comercial de uma empresa que prestava serviços para o banco onde eu era gerente. Era simpático, elegante, tinha 41 anos e um jeito de olhar que fazia qualquer mulher se sentir especial. No começo, eram apenas conversas profissionais. Depois vieram as piadas. Depois os elogios. Depois os cafés. Depois as mensagens à noite. Sem perceber, comecei a esperar o celular vibrar como uma adolescente. Davi dizia que eu era diferente, que Rafael tinha sorte e que mulheres como eu não deveriam desaparecer dentro da rotina. Eu sabia que aquele tipo de frase era perigoso. Mesmo assim, gostava de ouvir. Gostava demais. Naquela noite, Rafael perguntou o nome dele. Eu menti primeiro. Disse que não existia ninguém específico. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois falou: olhe para mim e repita isso. Eu não consegui. Rafael percebeu. Quem é? Perguntou de novo. Não importa. Importa, sim. Por que esse homem não apareceu por acaso? Ele deve estar esperando você decidir quando vai para a cama dele. Eu chorei mais forte e pedi que ele não fizesse nada contra Davi. Foi o suficiente. Rafael ficou pálido. Então existe um homem. Eu tentei explicar. Disse que Davi não tinha me pressionado, que a culpa era minha, que ele apenas me entendia. Rafael fechou os olhos por um instante, como se estivesse segurando alguma coisa dentro do peito. Nome, ele disse. Eu ainda resisti, até que ele pegou o celular e disse que ligaria para Fátima, para minhas colegas de trabalho e, se fosse preciso, para todos que nos conheciam, até descobrir quem era. Não porque quisesse fazer um espetáculo, mas porque não aceitaria que eu escondesse o homem que estava ajudando a desmontar nosso casamento. Então eu disse: Davi Siqueira. Rafael repetiu aquele nome lentamente, como quem grava uma sentença. Depois ligou a televisão, voltou para o sofá e falou: na segunda-feira vou procurar um advogado. Você pode dormir no quarto. Eu fico aqui. Subi as escadas sentindo que meu corpo tinha ficado pesado. Mesmo assim, eu ainda acreditava que ele mudaria de ideia. Achava que, depois de alguns dias, das lágrimas e dos pedidos de desculpa, Rafael entenderia que eu não tinha realmente feito nada físico. Eu não compreendia que, para ele, a mulher com quem dormia havia desaparecido naquela noite. Eu continuava igual por fora, mas tinha quebrado algo que ele não conseguia reconstruir. Conheci Rafael quando nós 2 tínhamos pouco mais de 20 anos. Estudávamos em uma faculdade de Campinas. Ele cursava tecnologia da informação, e eu fazia administração. Eu era mais falante, sempre cercada de gente. Rafael era quieto, observador e tímido. Começamos a nos aproximar quando ele me ajudou a terminar um trabalho que eu tinha deixado para a última hora. Depois o convidei para tomar café, e ele ficou tão nervoso que derrubou açúcar na própria calça.
Eu ri, ele ficou vermelho, e foi naquele momento que percebi que havia algo doce nele. Rafael não era o homem mais chamativo do lugar. Não fazia promessas grandiosas e não tentava me impressionar com dinheiro. Mas prestava atenção em mim. Lembrava da música que eu gostava, do jeito como eu tomava café e das coisas que me deixavam insegura. Quando começamos a namorar, senti que ele me enxergava de verdade. Casamos 4 anos depois, numa cerimônia simples, com poucos convidados e muita esperança. Tiago nasceu 2 anos mais tarde. Júlia veio 3 anos depois. Tivemos dívidas, noites mal dormidas, discussões por contas e por cansaço. Mas também tivemos férias na praia, aniversários barulhentos, churrascos com amigos e domingos tranquilos em família. Nossa vida não era perfeita, mas era boa. Rafael trabalhava muito. Eu também. Com o tempo, a rotina abriu pequenos espaços vazios entre nós, e eu comecei a me sentir menos desejada. Meu corpo tinha mudado. Minha pele não era mais a mesma. Eu via mulheres mais jovens entrando no banco, cheias de confiança, e pensava que tinha ficado invisível. Rafael ainda me elogiava. Dizia que eu estava bonita quando eu comprava um vestido novo. Segurava minha mão no supermercado. Beijava meu rosto quando passava por mim na cozinha. Mas eu comecei a acreditar que o amor dele era automático. Que não valia porque já estava garantido. Foi aí que Davi encontrou espaço. Ele não me conhecia quando eu estava cansada, doente, sem maquiagem ou preocupada com contas. Ele via apenas a mulher arrumada, de salto, perfume e cabelo feito. Eu confundi ser admirada com ser amada. Nos dias seguintes àquela conversa, nossa casa virou um lugar estranho. Rafael dormia no sofá ou no quarto de hóspedes. Falava apenas o necessário. Quando Tiago e Júlia perguntaram o que estava acontecendo, eu chorava e dizia que estávamos enfrentando problemas. Rafael não me humilhou diante deles. Não contou tudo de imediato. Mas também não mentiu quando nossos filhos insistiram. Alguns dias depois, ele sentou com os dois na sala e explicou, com uma calma que me deixou ainda mais envergonhada, que eu tinha pedido para ficar com outro homem e que ele não sabia se conseguiria continuar casado depois disso. Júlia chorou muito. Perguntou por que eu não estava feliz com o pai dela. Eu não soube responder. Tiago ficou parado, olhando para o chão. Depois perguntou: Mãe, você já fez isso? Eu disse que não. Ainda não, respondi. A expressão dele mudou. Então por que você quis? Aquela pergunta me perseguiu por anos. Porque eu era egoísta. Porque queria provar a mim mesma que ainda tinha poder. Porque achei que podia brincar com o coração de alguém que me amava sem pagar um preço. Mas eu não consegui dizer isso. Apenas abracei meu filho, e ele ficou rígido nos meus braços. Na segunda-feira, Rafael realmente procurou um advogado. O nome dele era Renato Mota, um homem discreto e objetivo. Rafael não tentou ficar com tudo. Não inventou acusações. Não quis me deixar sem dinheiro. Ele pediu o divórcio, a venda da casa e uma divisão justa do que tínhamos construído. Na época, eu achei que ele estava sendo cruel. Hoje sei que foi o contrário. Ele poderia ter agido com ódio, mas escolheu agir com firmeza. E a firmeza dele me doeu mais do que qualquer grito. Eu passei a procurar Davi com mais frequência. No fundo, queria que ele me dissesse que tudo ficaria bem. Queria que ele me convencesse de que eu não estava destruindo uma vida inteira por uma fantasia. Mas Davi começou a ficar desconfortável. Dizia que Rafael estava exagerando, que talvez eu pudesse conversar com ele e convencê-lo a não se separar. Quando perguntei se ele ainda queria sair comigo, Davi hesitou. Aquilo deveria ter sido outro alerta. Ele gostava da emoção escondida, das mensagens proibidas e da sensação de ser desejado por uma mulher casada. Mas não queria carregar as consequências de uma família destruída. Mesmo assim, eu continuei falando com ele. Continuei fingindo que nós dois éramos vítimas de uma situação que eu mesma tinha criado. Rafael descobriu mais do que eu imaginava. Nosso computador de casa ainda tinha uma conta conectada, e algumas conversas minhas com Davi apareceram na tela. Não havia fotos nem mensagens explícitas, mas havia frases suficientes para mostrar que eu já tinha cruzado uma linha. Em algumas mensagens, eu dizia que imaginava uma noite em um hotel. Em outras, Davi falava que eu merecia sentir a vida de novo. Havia também uma conversa em que eu reclamava que Rafael jamais entenderia uma mulher como eu. Quando ele imprimiu aquelas mensagens e deixou tudo sobre a mesa da cozinha, meu estômago virou. Você invadiu minha privacidade, eu gritei. Rafael me olhou sem levantar a voz. Você usou nossa casa,
nossa internet, nosso computador e o tempo que dizia passar com a família para alimentar isso. Não transforme a consequência das suas escolhas numa agressão contra você. Eu queria odiá-lo. Queria que ele fosse o vilão, porque seria mais fácil do que encarar a mulher em que eu tinha me transformado. A família dele ficou revoltada. Minha sogra chorou ao telefone e perguntou como eu conseguia pensar em jogar fora tantos anos por causa de um homem que eu mal conhecia. Meu sogro, que sempre foi reservado, pediu para conversar comigo. Ele não gritou. Apenas disse: "Minha filha, eu não estou aqui para te condenar. Mas você pediu que ele aceitasse uma dor que você jamais aceitaria no lugar dele." Eu não respondi, porque ele tinha razão. Meus pais ficaram divididos. Minha mãe dizia que Rafael precisava considerar tudo o que tínhamos vivido. Meu pai, depois de ouvir o que tinha acontecido, ficou em silêncio por muito tempo. Então falou: "Você não queria liberdade, Nora. Você queria continuar com a segurança do casamento e viver a emoção de agir como se fosse solteira." Foi a primeira vez que meu pai pareceu realmente decepcionado comigo. Por sugestão do advogado e como uma última tentativa de entender se ainda existia alguma saída, Rafael aceitou fazer algumas sessões de terapia de casal comigo. Eu me agarrei àquilo como se fosse uma chance de salvar nosso casamento. Achei que, se uma terapeuta explicasse que eu não tinha consumado a traição, ele voltaria atrás. A doutora Célia era uma mulher calma, de voz serena e olhar atento. Na primeira sessão, ela perguntou a Rafael o que ele precisaria para voltar a confiar em mim. Ele respondeu: "Eu não sei se existe algo que ela possa fazer. Eu não perdi a confiança porque ela cometeu um erro. Eu perdi porque ela pensou nisso, alimentou isso, escolheu alguém e depois me pediu para aceitar. Ela queria que eu fosse o homem que autorizasse a própria destruição." Eu chorei. Disse que jamais faria aquilo de novo. Disse que cortaria contato com Davi. Disse que mudaria de emprego, de cidade, de vida. A terapeuta perguntou a Rafael se ele acreditava em mim. Ele demorou para responder. Eu acredito que ela está arrependida porque perdeu o controle da situação. Mas não sei se ela está arrependida de ter desejado isso. E não quero passar o resto da vida procurando sinais de que ela está escondendo alguma coisa. Aquilo me revoltou. "Você acha que eu sou uma mentirosa para sempre?" perguntei. Rafael me olhou e respondeu: "Eu acho que você mentiu por tempo suficiente para eu não saber mais quem você é." A segunda sessão foi ainda pior. A doutora Célia tentou explicar que casamentos longos passam por crises, que inseguranças e desejos podem ser discutidos, e que alguns casais conseguem se recuperar. Rafael concordou. Depois disse: "A diferença é que eu nunca achei que fidelidade fosse uma concessão. Para mim, era o mínimo." A terapeuta ficou em silêncio. Eu entendi que estava perdendo. Não apenas meu casamento. Estava perdendo a imagem que todos tinham de mim. Eu sempre fui vista como uma mulher organizada, responsável, boa mãe e esposa presente. De repente, eu era a pessoa que tinha colocado uma bomba no centro da própria família porque queria se sentir desejada. Mesmo assim, eu ainda não cortei Davi totalmente. Essa é a parte que mais me envergonha. Enquanto eu chorava nas sessões e pedia para Rafael desistir do divórcio, continuava respondendo às mensagens de Davi. Eu dizia a mim mesma que precisava de alguém para conversar. Que ele me entendia. Que eu não podia ficar sozinha. Mas a verdade era mais feia. Eu ainda queria sentir que alguém me escolhia. Davi sabia que o divórcio estava avançando. Sabia que meus filhos estavam sofrendo. E, mesmo assim, dizia que eu merecia felicidade. Só que ele escondia coisas de mim também. Rafael descobriu que Davi era noivo de uma mulher chamada Renata Lemos, que morava em Curitiba e acreditava que ele estava trabalhando temporariamente em Campinas para crescer na empresa. Davi viajava para visitá-la quase todos os fins de semana, mandava fotos românticas, falava sobre casamento e, nos dias úteis, escrevia para mim como se eu fosse uma possibilidade secreta. Quando Rafael encontrou o perfil de Renata nas redes sociais, ele não fez postagem, não criou página para me expor e não tentou destruir minha reputação publicamente. Ele enviou a Renata apenas as mensagens em que Davi falava comigo sobre encontros escondidos e sobre como seria fácil manter tudo em segredo. Renata respondeu poucas horas depois, mas não para mim. Respondeu para Davi. E então tudo explodiu. Davi me ligou furioso, dizendo que Rafael tinha acabado com a vida dele. Disse que Renata tinha cancelado o casamento, contado para os pais e exigido explicações. Eu perguntei se ele tinha contado a verdade para ela.
Ele ficou em silêncio. Você disse que estava solteiro, falei. Eu nunca disse isso. Mas também nunca disse que era noivo. Isso não muda o que existe entre nós. Foi naquele instante que percebi que não existia nós. Davi queria uma noiva em Curitiba, uma carreira em Campinas e uma mulher casada disponível para alimentar seu ego. Eu tinha sido uma vaidade para ele, assim como ele tinha sido uma vaidade para mim. Rafael não precisou inventar uma vingança sofisticada. Bastou mostrar a verdade para quem tinha o direito de conhecê-la. Mas eu ainda não tinha chegado ao fundo. A data que deveria ter sido nosso 20º aniversário de casamento caiu 2 semanas antes da assinatura final do divórcio. Passei o dia sozinha. Rafael já tinha se mudado para um apartamento pequeno perto do centro. Júlia ainda estava comigo, porque queria terminar o último ano do colégio sem mudar de rotina. Tiago dividia o tempo entre nós dois. Eu sabia que Rafael tinha direito de seguir a vida, mas eu continuava presa entre arrependimento e orgulho. Naquela noite, depois de beber mais do que devia, mandei uma mensagem para Davi. Ele havia terminado oficialmente com Renata e estava morando temporariamente em um flat. Eu disse que estava mal, que era nosso aniversário e que me sentia vazia. Ele apareceu. Eu gostaria de dizer que, naquele momento, parei, pensei nos meus filhos, em Rafael e em tudo que tinha prometido na terapia. Mas não parei. Eu deixei Davi entrar. E, naquela noite, traí Rafael de verdade. Não houve romance. Não houve libertação. Não houve a sensação de poder que eu imaginava. Houve álcool, culpa, silêncio e uma tentativa desesperada de provar a mim mesma que eu não tinha destruído tudo por nada. Meu celular tocou algumas vezes, mas eu não percebi. Ele estava sobre o criado mudo, com a tela virada para baixo. Era Rafael. Em algum momento, a ligação foi atendida sem que eu notasse, e o aparelho ficou aberto tempo suficiente para que ele entendesse o que estava acontecendo. Quando percebi a chamada no histórico, horas depois, meu sangue gelou. Liguei para ele imediatamente. Ele não atendeu. Liguei de novo. Nada. Mandei dezenas de mensagens. Pedi desculpas. Disse que tinha sido uma loucura. Disse que não significava nada. A resposta chegou apenas na manhã seguinte. Você conseguiu o que queria. Espero que tenha valido a pena. Chorei como nunca tinha chorado. Pedi para conversar pessoalmente. Rafael aceitou me encontrar em uma cafeteria perto do fórum. Cheguei antes, tremendo, com o rosto inchado. Quando ele entrou, parecia diferente. Não estava mais frio. Apenas cansado. Como se tivesse chegado a um ponto onde não restava nada para discutir. Pedi perdão. Disse que tinha sido um erro. Disse que queria voltar no tempo. Rafael sentou diante de mim e falou: Nora, você acha que ontem acabou com nosso casamento? Não acabou. Nosso casamento terminou naquela noite em que você sentou na minha frente e pediu que eu aceitasse outro homem na nossa vida. Ontem só confirmou que eu estava certo em sair. Perguntei se ele me odiava. Rafael balançou a cabeça. Eu odeio o que você fez. Mas não quero viver carregando ódio. Eu só não quero mais viver com você. Depois daquela noite, Rafael ligou para o meu pai. Não para expor detalhes, nem para humilhar ninguém. Ele apenas disse que tinha ouvido o suficiente para saber que eu tinha traído fisicamente. Meu pai, que ainda acreditava que eu tinha se perdido apenas numa fantasia, ficou devastado. Ele não falou comigo por dias. Quando apareceu na minha casa, sentou no sofá e chorou. Meu pai nunca foi homem de chorar. Ele disse: Eu defendi você porque achei que você tinha se perdido numa ideia. Mas você escolheu ferir um homem que te amava e ainda quis que ele carregasse sua culpa. Eu não consegui olhar para ele. Talvez aquela tenha sido a parte mais dura de tudo. Rafael não precisou me humilhar diante do mundo. Ele apenas deixou de esconder a verdade das pessoas que amavam nossa família. A assinatura do divórcio aconteceu pouco depois. Vendemos a casa, dividimos os bens e tentamos organizar a vida dos filhos de um modo que causasse o menor dano possível. Rafael ficou com Thor por alguns meses, porque eu não conseguia cuidar do cachorro direito. Thor tinha ficado abatido, parava diante da porta esperando Rafael voltar, e eu não suportava vê-lo assim. Quando Rafael levou Thor para o apartamento, senti que até o animal tinha escolhido um lado. Júlia ficou distante de mim por muito tempo. Ela dizia que não sabia conversar comigo sem pensar no pai. Tiago era mais calado, mas sua decepção aparecia em pequenos detalhes. Ele não me ligava mais para pedir conselhos. Não contava as coisas como antes. Eu via meus filhos protegendo Rafael,
tentando cuidar dele, e uma parte egoísta de mim sentia ciúme. Eu queria que eles também cuidassem de mim. Mas eu tinha sido a pessoa que criou aquela dor. Davi desapareceu da minha vida poucos meses depois. Tentou manter contato enquanto ainda achava que eu poderia ser uma opção. Quando percebeu que eu não tinha mais uma casa, uma família estável e nem a fantasia da mulher casada e proibida, perdeu o interesse. Mudou de cidade, conseguiu transferência e, pelo que soube, começou outro relacionamento. Não me surpreende. Davi era o tipo de homem que gostava de portas entreabertas. Ele nunca teria ficado ao meu lado quando a realidade entrasse pela sala. Durante um tempo, eu me convenci de que Rafael tinha planejado tudo. Que ele tinha falado com Renata para acabar com Davi, contado ao meu pai para me isolar e seguido com o divórcio para me deixar arrependida. Mas, com os anos, entendi que ele não estava tentando me destruir. Ele estava tentando se salvar de mim. Ainda assim, a forma como ele fez isso se tornou minha punição. Rafael não implorou. Não negociou. Não aceitou migalhas de respeito. Ele me devolveu as consequências das minhas escolhas e saiu da minha vida com uma dignidade que eu não tive. Depois do divórcio, Rafael passou quase um ano sozinho. Soube disso pelos filhos. Tiago me contou que o pai parecia perdido no começo. Não sabia cozinhar direito, esquecia de comprar coisas básicas para o apartamento e passava tempo demais trabalhando. Mas também começou a fazer academia, voltou a tocar violão e aceitou convites que antes recusava. Ele não correu atrás de mulheres. Não tentou provocar ciúme em mim. Quando os filhos perguntavam se ele estava conhecendo alguém, respondia que ainda não queria confiar em ninguém. Isso deveria ter me dado alívio. Em vez disso, me causava culpa. Porque eu sabia que tinha feito um homem gentil duvidar de tudo. Quase 2 anos depois do divórcio, Júlia me contou que Rafael tinha conhecido uma mulher chamada Helena Duarte. Ela era professora de literatura, tinha 46 anos, era divorciada e tinha uma filha adulta. Eles se conheceram em um restaurante, durante a despedida de solteira da sobrinha dela. Rafael estava jantando sozinho depois de uma reunião de trabalho quando percebeu que uma moça muito jovem, visivelmente bêbada, estava sendo levada por um rapaz para um corredor perto dos banheiros. Rafael interveio, chamou a segurança e ajudou a garota a voltar para perto das amigas. A tia da jovem era Helena. Ela viu tudo e foi agradecer. Começaram a conversar. Helena não sabia quem ele era, não sabia sobre mim e não sabia sobre a traição. Ela apenas viu um homem preocupado em proteger alguém que não conhecia. Quando Tiago me contou essa história, senti uma dor estranha no peito. Não porque Rafael tivesse feito algo errado. Pelo contrário, lembrei de todas as vezes em que ele cuidou de mim, dos nossos filhos, de colegas e até de pessoas desconhecidas. Percebi que eu tinha tratado aquela bondade como se fosse pouco, como se fosse uma garantia sem valor. Helena e Rafael começaram devagar. Ele a apresentou aos filhos meses depois. Júlia, que era resistente a qualquer pessoa próxima do pai, gostou dela. Tiago também. Helena não tentou ocupar meu lugar como mãe. Não falava mal de mim. Não pressionava ninguém. Apenas tratava Rafael com respeito, e isso bastou para que meus filhos aceitassem sua presença. Quando vi uma foto dos dois juntos pela primeira vez, no aniversário de Tiago, precisei ir ao banheiro para chorar. Rafael parecia leve. Não era a imagem de um homem que tinha vencido uma vingança. Era a imagem de alguém que finalmente tinha deixado para trás uma relação que o machucava. Ele sorria ao lado dela, e eu percebi que nunca mais teria o direito de perguntar por que ele parecia feliz sem mim. Tentei reconstruir minha vida também. Saí com algumas pessoas. Tive um relacionamento curto com um empresário de Sorocaba, mas ele terminou quando percebeu que eu ainda falava demais sobre Rafael. Depois conheci um homem gentil, divorciado, que queria algo sério. Eu tentei, mas a culpa aparecia nos momentos mais inesperados. Quando ele perguntava onde eu estava, eu sentia raiva, mesmo sabendo que ele apenas demonstrava interesse. Quando demorava a responder mensagens, eu imaginava traição. Eu tinha me tornado exatamente aquilo que Rafael disse que não queria ser, alguém procurando sinais, desconfiando e tentando encontrar nas pequenas coisas uma prova de que seria ferida de novo. Eu conhecia a dor de não confiar porque eu mesma tinha criado essa dor nele. Alguns anos depois, Rafael e Helena se casaram numa cerimônia pequena em Atibaia. Eu não fui convidada, e não esperava ser. Júlia e Tiago foram. Voltaram dizendo que tinha sido bonito, simples e cheio de pessoas que realmente desejavam felicidade aos dois.
Júlia me mostrou uma foto de Rafael dançando com Helena. Ele estava mais grisalho, um pouco mais velho, mas parecia em paz. Naquele dia, entendi que a maior resposta de Rafael não foi me atacar. Foi seguir em frente. Ele viveu bem. Encontrou alguém que não pediu que ele aceitasse menos do que merecia. E eu tive que assistir, de longe, ao homem que eu achava que estaria sempre disponível para mim construir uma vida onde eu não era mais necessária. Hoje, mais de uma década depois, consigo admitir a verdade sem tentar me defender. Eu traí Rafael antes de tocar em outro homem. Eu o traí quando escondi mensagens. Eu o traí quando transformei a atenção de Davi em prioridade. Eu o traí quando tratei meus votos como se fossem uma prisão e meus desejos como se fossem mais importantes do que a família que eu tinha construído. E eu o traí de verdade naquela noite em que pensei que estava buscando apenas uma última emoção. Rafael não tirou tudo de mim. Eu mesma entreguei tudo, escolha após escolha. Meus filhos ainda falam comigo, mas nossa relação nunca voltou a ser a mesma. Eles me perdoaram até certo ponto, porém existe uma distância que não existia antes. Meu pai morreu alguns anos atrás, e uma das últimas coisas que me disse foi que arrependimento não muda o passado, mas pode impedir que uma pessoa repita a mesma crueldade. Eu tento viver assim. Não para recuperar Rafael. Isso nunca vai acontecer. Não para convencer meus filhos de que sou vítima. Eu não sou. Tento viver assim porque finalmente entendi que amor não é apenas sentir vontade de permanecer. Amor é escolher não destruir quem colocou o coração nas suas mãos. Rafael e Helena continuam juntos. Viajam, cuidam dos netos e construíram uma rotina parecida com a vida que eu um dia desprezei. Às vezes, em aniversários dos nossos filhos ou encontros familiares, vejo Rafael de longe. Ele é educado comigo. Nunca fala do passado. Nunca faz questão de me lembrar do que aconteceu. E talvez seja isso que mais dói. Porque o silêncio dele me obriga a lembrar sozinha. Eu queria uma noite para me sentir viva. Ganhei anos de arrependimento. Eu queria provar que ainda podia ser desejada. Descobri que não existe desejo capaz de compensar a perda da confiança de quem nos amava. Eu queria liberdade sem abrir mão da segurança do meu casamento. No fim, fiquei livre. Livre da casa, do marido, da rotina e da imagem de mulher que eu achava que precisava proteger. Mas também fiquei presa à lembrança da noite em que Rafael me olhou e percebeu que eu já não era a esposa que ele conhecia. Essa foi a punição que meu marido me deixou, não o ódio dele, mas a ausência dele. Se esta história mexeu com você, deixe sua opinião nos comentários. Você acha que Rafael fez certo ao se divorciar, ou Nora merecia uma segunda chance? Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar as próximas histórias.